Olá, pessoal. Bom dia. Eu sou Natália Deitos, como todos já sabem, e esse é mais um vídeo do Tucupi Literário. Bom, depois de alguns dias sem gravar de novo, porque aconteceram algumas coisinhas aí, eu fiquei doente, tossindo, porque agora por aqui tá tipo assim um surto de gripe, Sempre nessa época do ano fica assim, As pessoas acabam ficando, doentes e assim, por conta disso eu tava tossindo bastante, e o que torna difícil ficar aqui falando, porque acaba que força muito a garganta e a gente tosse muito e seria horrível, vocês verem um vídeo meu, falando e tossindo. Não é bom isso pro ouvido de ninguém, mas enfim. Antes de eu iniciar o vídeo de hoje, que é falando definitivamente, uma resenha um pouco mais completa do livro Adoro Problemas, do Michael Moore, que eu terminei de ler recentemente, que eu já tinha trazido para vocês aqui alguns comentários, mas agora eu vou falar um pouco mais e também vou comentar sobre a minha leitura atual, que é 2-2 do Nicholas Sparks. Bom, como vocês já sabem, aliás, antes de iniciar a resenha, os comentários, eu vou pedir que vocês se inscrevam no canal, caso não sejam inscritos, e curtam o vídeo, deixem o like, ative o sininho para receber notificação sempre que eu postar, e também comenta, deixa seu feedback e compartilha para mais pessoas, ok? Enfim, dito isso, então eu terminei de ler recentemente, como falei, o livro Adoro Problemas. Então, aqui, como eu já disse, ele vai contar um pouco da experiência de vida dele, desde a infância, adolescência, juventude, tudo, permeado por questões políticas, algumas tretas em que ele se envolveu, a começar também pela questão do documentário dele sobre o 11 de setembro, que também rendeu muitos problemas, Então ele vai mostrando ao longo da vida dele, algumas questões, toda a transição dos Estados Unidos em questão dos direitos civis, porque ele conta muito aqui como era a época dele, de adolescente, criança, que era uma época onde existia, uma certa separação social entre negros e brancos. Então ele vai contando dessa experiência dele, vendo essas coisas acontecerem, E ele conta muito com a influência da mãe dele, sobre isso, sobre toda a opinião que ele foi construindo sobre política, tudo influenciado pelos pais, principalmente pela mãe. E ele conta muito também sobre alguns movimentos que eram claramente preconceituosos, Ele fala, por exemplo, da
Ku Klux Klan aqui, né? De uma experiência de quando ele foi num sítio gravar um encontro desse pessoal que era para poder, tipo assim, fazer uma denúncia, né? E mostrar como eram essas coisas, né? Tipo assim, questionar por que de todo aquele posicionamento, né? Ele conta também sobre o momento quando ele foi participar de um concurso, né? Quem fazia o melhor discurso sobre a vida do Abraham Lincoln. E, né, ele vai lá e descasca o abacaxi, né? Porque, né, como que pode, né, falar de alguém que aboliu a escravidão no país, sendo que o clube em si era extremamente segregacionista, racista, né? Enfim, são várias crônicas em que em cada uma ele conta uma situação e aborda um aspecto político, né? Não vou falar muito daqui pra não dar mais spoiler. Enfim, resumindo, né, porque eu já falei em outros vídeos aqui sobre esse livro, é uma leitura muito boa, muito fluida, né? Ele é bem assim fácil de ler, tem uma linguagem bem simples, né? Para que quem vai ler vai entender, porque não é uma linguagem difícil, entendeu? É justamente para poder falar para muitas pessoas, né? Para quem for ler, para quem não é entendido sobre questões políticas, lendo esse livro vai entender um pouco sobre a mensagem que ele quer passar, né? Falando da estrutura do livro, né? Ele tem orelhas, né? Um detalhe que eu gosto bastante em livro, até porque ele fica melhorzinho para fechar, né? Orelhas, né? Aqui assim, né? Dando informações sobre ele, né? Tipo, fala um pouco que ele ganhou premiações por outros documentários, né? Porque além de tudo, além de escritor, ele é documentarista, né? Ele produziu, como é dito aqui, o documentário sobre as questões envolvendo o 11 de setembro, para além do atentado, né? O suposto envolvimento da família do então presidente na época com a família do Osama Bin Laden, né? Como ele diz no documentário. E faz aqui menção também a outros documentários que ele produziu, né? Que foi sobre o atentado na escola de Columbine, e também tem outro documentário que ele fez sobre o sistema de saúde dos Estados Unidos. Enfim. Então, continuando a falar sobre a estrutura do livro, então, assim, as páginas, elas são amareladinhas, né? A fonte, ela é confortável, pelo menos na minha vista, né? Confortável para ler, né? As páginas, elas têm uma gramatura boa, né? Diagramação, tudo certinho, bonitinho, né? Ele tem, apesar dele ser grosso, aparentar ser um calhamaço, ele tem 344 páginas. Tem 3 aqui que
tem 3 folhas que estão em branco, mas não conta, né? Ele tem 344 páginas, né? Aqui a sinopse, que vai trazer um pouco o resumo do livro. Enfim, é isso, né? Dadas as informações sobre esse livro aqui, a resenha é feita, né? Sem entrar em muitos detalhes, porque eu já tinha falado dele em outros vídeos, né? Agora, né? Falando um pouco, né, da minha leitura atual, que é 2-2, do Nicholas Sparks. Bom, aqui ele vai falar, o autor ele vai trazer pra gente a história do Russell Green, né, que ele é um pai de família, que à vista de algumas pessoas, né, principalmente das pessoas que estão ao redor dele, ele é um cara que tem uma vida que é invejável, digamos assim, né? Que ele tem uma mulher bonita, uma filha, né? Enfim, uma família que aparenta ser perfeita, né? Só que, com o passar do tempo, ele, né, vê a vida dele mudando, né? Porque ele acaba tendo que... né, porque ele fica desempregado, né? E acaba que a mulher dele se vê forçada a voltar para o trabalho para poder manter o padrão de vida, né? Porque aqui no livro ele começa contando um pouco da história dele, de quando eles se tornaram pais e de como era a vida deles, né? Antes de nascer a filha e depois que ela nasceu, né? Ele conta que às vezes rolavam uns conflitos no casamento e que ele acabava, né? Eles acabavam discutindo e tal. E ele falava para a esposa dele, assim, dar uma maneirada nos gastos, né? Porque ela já tinha dito para ele que ela não pensava em voltar para o trabalho, mesmo depois que acabasse a licença maternidade, assim que a garotinha nasceu, né? A London, a filha dele, né? Aí o que acontece, né? Ele se vê na iminência de ficar sem emprego, né? Que é o que acontece. Então, nos primeiros, não sei se no livro todo, mas pelo menos nos capítulos iniciais ele conta um pouco dessa vida pra gente. É o personagem dialogando com o leitor. Então ele conta como que a vida deles foi mudando, né? De como a esposa se comportava e, como eu disse, eles tendo que mudar o padrão de vida porque, né, ele estava na iminência de ficar sem trabalho, né? E ela se vendo tendo que voltar a trabalhar porque, né, não tinha como se manter, né? Ele sem trabalho e ela, né, tendo que cuidar da filha. Quer dizer, na verdade esse papel vai ser delegado a ele, né, nessas circunstâncias, né? Então ele acaba, né, tendo que se adequar a essa situação, né? Então é isso, gente. Eu não posso contar muito mais coisas, até porque eu estou no momento no capítulo 4. Ó. E o livro, espero que dê pra ver aí. O livro é estruturado assim, né? Como os capítulos
eles começam com a fala do personagem, né? Primeiro parágrafo é a fala do personagem. Então ele tem... Deixa eu mostrar aqui. Ó, ele tem essa estrutura. Quando começa com a fala do personagem, o parágrafo onde ele fala é assim, escrito em itálico, né? Assim, ó. Não é só o primeiro parágrafo, às vezes é uma página inteira ele falando com a gente, né? Contando como eles vão chegar na situação relatada no livro, né? Então, sempre o capítulo começa nesse formato, em letras em itálico, né? E no restante do capítulo, né, os textos seguem normais. Quer dizer, normal que eu digo aquele padrão que não é itálico, né? Mas quando começa falando, é sempre itálico. Deixa eu mostrar outro capítulo. Enfim, sempre que vai ter a fala do personagem, tem o texto em formato itálico. E outro detalhe que eu já reparei, assim, que é comum aos livros do Nicholas, né? Pelo menos nos que eu já li até então, ele nunca tem um glossário, né? Um índice indicando os capítulos. E por ser da editora Arqueiro, né? Sempre vai ter esse textinho aqui, ó. E é isso, gente. Logo mais, quando eu tiver lido ele por completo, eu vou trazer a resenha para vocês. Certo? Então, é isso. E se inscrevam no canal, né? Mais uma vez eu peço para vocês, se inscrevam no canal, deixe seu joinha, seu like, né? Ativa o sininho, compartilha para mais pessoas e deixa seu feedback aqui, sabe? Que é importante, tá bom? Beijo para vocês e até o próximo vídeo. Bom domingo!